do Senhor. Oh, glória! Vamos lá. Terceiro, a interação do corpo com o Senhor. Vai do versículo 15 ao versículo 17. Nós já lemos, né? Versículo 15 ao versículo 17. O nosso corpo é membro de Cristo. Você não pode unir um membro de Cristo a uma meretriz. Só o pensar nisso é uma blasfêmia. Se o seu corpo é membro de Cristo e se você se entrega à impureza e à prostituição, você está juntando Cristo à prostituição. Isto é uma blasfêmia. Amém? Os nossos corpos são membros de Cristo. Não podemos unir o corpo de Cristo à impureza. Os que se unem ao Senhor se tornam um só espírito com Ele. Amém? Como é que eu posso pegar o templo de Deus, amém, tá, e entregar para o uso de Satanás? Não posso me unir ao diabo, amém? Se eu me uno ao pecado, se eu me uno ao pensamento do mundo, eu estou me unindo a Satanás. Tá? É a mesma coisa que está se unindo a uma prostituta. Está entendendo? Tá? Eu estou blasfemando contra Deus. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu corpo. Tá? Amém? O meu corpo pertence ao Senhor. É Ele que tem que usar, não é o diabo, não é o mundo, não é o pecado. Vamos lá. A habitação do corpo pelo Senhor. Amém? Tá? A habitação do corpo pelo Senhor. O seu corpo é santuário do Espírito. Tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus não é digno do seu corpo. Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente do seu corpo. Somos a morada de Deus. O nosso corpo é lugar santíssimo. O santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. Devemos eliminar do nosso corpo toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Amém? Amado, não sei se vocês viram uma notícia que saiu na revista Isto É, né? Pegaram, tá, um pastor que havia sofrido, que havia se afogado na piscina de um prostíbulo, tá? A manchete da revista, amém? Pastor é encontrado desmaiado, amém? Num prostíbulo, tá? Vamos colocar o termo pastor cristão. Vamos lá, amém? Eu pergunto para você, se esse pastor é cristão de verdade, amém? Ele é o templo do Espírito Santo. Ele é a morada de Deus. Você acha que tem cabimento o templo de Deus entrar no templo de Satanás? Você acha que tem cabimento? Amém? Você acha que é lícito o corpo que pertence ao Espírito Santo agora se juntar ao templo de Satanás? Amém? Consequentemente, amém? O que aconteceu? Veio o escândalo. E eu nem sei se ele morreu, porque tudo indica que ele teve um infarto lá dentro. Tá? Na minha opinião, se ele teve um infarto, ele foi fulminado. Amém? Deus fulminou ele pela blasfêmia. Sabe? Como é que você pode colocar o teu corpo a serviço de Satanás? Colocar o teu corpo num ambiente, amém? Onde o diabo reina, onde o diabo é Senhor, tá? É exatamente isso, amém? Quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, eu estou falando desse assunto e tô vendo essa reportagem aqui, tá combinando direitinho, né? Porque tem crente que perdeu os limites, porque ele não consegue entender que o corpo dele é a morada de Deus. E ele não pode juntar o corpo dele
Não pode colocar o corpo dele em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Tá certo? Aleluia. Devemos eliminar do nosso corpo toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Templo de Deus não é para frequentar, amém, prostíbulo, irmãos. Templo de Deus, pelo amor de Deus, isso é falta de temor, né? Falta de temor. Tomara a Deus que tenham descoberto que esse pastor já não era nem mais pastor, estava desviado, né? Mas como a mídia ímpia, gosta do termo pastor, né? Amém? Já colocou logo lá pastor, tá certo? Tá? Amém? Mas o que é mais triste é que tem um monte de crente que toma a Santa Ceia e que frequenta esses ambientes, tá? Frequenta esses ambientes. E entrega o seu corpo, amém? Para o uso de Satanás de várias maneiras. De várias maneiras. Tá certo? Vamos lá. Quinto, a redenção do corpo pelo Senhor. Você é de Deus por duas razões. Você é de Deus porque Deus criou, amém? Porque Deus criou você. E você é de Deus porque Deus comprou você de volta para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Por criação e por redenção. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá. Terceiro tópico. Esse aqui é o último tópico. Amém? Terceiro tópico. Vamos lá. Terceiro tópico. Em terceiro lugar, os dois imperativos em relação ao nosso corpo. Ou seja, as duas ordens de Deus em relação ao nosso corpo. As duas ordens de Deus em relação ao nosso corpo. É o terceiro tópico. Amém? Um negativo e outro positivo. Uma ordem negativa e uma ordem positiva. A ordem negativa, fugir da impureza. Está no versículo 18 de 1 Coríntios 6. Fugir do pecado, da imoralidade sexual. Fugir da prostituição. Amém? Fujam da imoralidade sexual. Tá? O verbo está no presente contínuo. É um ato contínuo. Precisamos fugir sempre da impureza. Fazei vosso hábito fugir. Amém? Fazei vosso hábito fugir. Toda vez que você for tentado na área sexual, não brinque. Não se ache forte para vencer. Amém? Fuja. A ordem é fugir. Fuja. Amém? Em relação às tentações sexuais, a Bíblia nunca nos manda resistir, mas fugir. Ser forte é fugir. É um ledo engano pensar que você conhece seus limites e sabe até onde pode ir e quando deve parar. Amém? Todo mundo acha que o breque está bom. Amém? Mas nós corremos o risco do breque falhar e a gente dar lugar para a situação e quebrar a cara. Amém? Tá? Às vezes o desejo é mais forte do que teu freio. Então é melhor não arriscar. Amém? Melhor, ó, cair fora. Tá? A mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo, nos manda fugir da impureza. O enfrentamento das tentações sexuais, a ordem de Deus é fugir, dar o fora, dar no pé, correr. Conselho de Paulo é: não queira ser forte nessa hora. Reconheça a sua fragilidade e vá embora. Não brinque com essa situação. Fuja. Fuja. A única atitude segura em relação ao sexo é fugir.
Não fique flertando com o pecado. Não fique paquerando a tentação. Aquele que zomba do pecado é louco. O interessante é que o verbo usado por Paulo para fugir está no presente contínuo. Amém? Está no presente contínuo. É um ato contínuo. Fuja hoje, fuja amanhã, fuja o mês que vem, amém? Fuja o ano que vem. Faça como José do Egito. A mulher falava para ele todo dia, deita-te comigo. No dia seguinte ela repetia, deita-te comigo. No mês seguinte ela voltava e dizia-lhe, deita-te comigo. No ano seguinte a mesma da ladainha, deita-te comigo. Porém José fugiu da sedução da sua patroa, dizendo-lhe sempre a mesma coisa, não, não, não. E quando a mulher tentou agarrá-lo, ele fugiu, preferindo ir para a cadeia com a consciência limpa do que ficar livre e preso no cipoal da culpa e do pecado. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele preferiu ficar livre. Amém? Tá? Preferiu ficar numa cadeia física humana, mas com a consciência limpa, do que ficar livre, física e humana, satisfazendo o desejo da mulher e preso no cipoal da culpa e do pecado. E sabendo que todas as coisas feitas no escuro iriam ser trazidas às claras. Mas cedo ou mais tarde, seu Senhor ia descobrir esse pecado. Amém? Porque aquilo que nós fazemos nas trevas, Deus traz para a luz. Não tem jeito não, né? Tá? Olha, esse pastor que foi pego no prostíbulo, amém? Ele devia estar viciado de lá e nunca foi pego, amém? Quantas vezes ele deve ter ido naquele prostíbulo? Se acostumou, amém? Se acostumou, né? Andava sem freio e nunca parou para arrumar o freio. Chegou o dia, amado, que Deus disse basta, amém? Deus deu um basta nele e que expôs o pecado dele. Irmão, não adianta, meu irmão. Você vai relaxando com o pecado, você acha que isso nunca vai ser exposto, né? Mas chega uma hora que Deus faz questão de expor, que é a única maneira, amém? Do vai ou racha. Ou você reconhece o pecado, se arrepende e larga ele, ou você se entrega ao pecado de uma vez, mas agora exposto. Amém? Tá? Agora exposto. Tá certo? Amém? Vamos lá, pessoal. Vamos para o segundo conselho de Paulo. O conselho positivo que Paulo diz é: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É o versículo 20, né? O Espírito Santo nos foi dado com o propósito de glorificarmos a Cristo. O Espírito Santo nos foi dado com o propósito de glorificarmos a Cristo. O Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificarmos a Jesus. Glorificamos a Deus no nosso corpo, quando o usamos em santidade e pureza. Glorificamos a Deus no nosso corpo, quando entregamos nossos membros como instrumento de justiça e não como servos do pecado. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Amém? Tem 2 versículos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro versículo, Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Filipenses 1, versículo 20 e 21. Filipenses 1, versículo 20 e 21. Uma licencinha, vamos botar uma aguinha, pessoal. Amém, é isso mesmo, Ana. Aí daqueles que por meio dele vier o escândalo, né? Vamos lá, 1,18.
1, 20, quer dizer, 1 versículo 20. Diz assim: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever para que, sempre e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 21. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? O meu corpo está a serviço de Jesus 24 horas. É o que Paulo está dizendo aqui. Amém? Quando ele diz assim, olha, mas, pois assim, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Aleluia. O meu corpo está a serviço de Jesus 24 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso corpo é para glorificar Jesus, para que ele use ele 24 horas. Romanos 6, versículo 12 ao 14. Romanos 6, 12 ao 14. Diz assim: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Amém? Não deixa o pecado continuar, amém? Tornando vocês escravos de Satanás, tá? Quer dizer, se você der lugar ao pecado, você estará debaixo do governo do diabo, amém? Por isso que o pecado quer dominar o nosso corpo, porque ele quer subjugar o nosso corpo, amém, ao domínio de Satanás, tá? Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Se eu obedecer os desejos pecaminosos da natureza humana, eu estarei obedecendo ao diabo. Amém? Porque quem dá lugar ao pecado, amém, está ligado a Satanás. Está entendendo? E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Aleluia. Glória a Deus. Não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. Nada. Não deixa nenhum desejo pecaminoso dominar o teu corpo. Tá? Não deixe que, se você fizer isso, amém, o diabo não vai poder usar você. Aqui, ó. Para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Para que ele a use. Amém? Se o pecado dominar você, tem alguém que vai te usar. Esse alguém é o diabo. Tá? Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte, do reino de Satanás, para a vida, para o reino de Deus, entregue-se completamente a Deus. Faça de Deus e Jesus Cristo Senhor da vida de vocês. Pega o corpo de vocês humildemente, amém? E entregue para o uso dele, para o serviço dele, tá? Aleluia. Para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Amém? Vocês mostrarem para o mundo o que é certo. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei. Que lei é essa? A lei do pecado, a força, amém? A força do pecado, a força do pecado que controlava o nosso eu, amém? Mas pela graça de Deus, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei. Há uma nova força que controla vocês. E essa força, a Bíblia chama de graça de Deus.
é a força do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. O comentário teológico eu acabei. Eu queria fazer um resumão com vocês aqui. Eu preparei um resumão e eu achei interessante esse resumão que eu fiz aqui e eu quero passar para vocês esse resumão, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tudo é permitido. Amém? Tudo é permitido. Tá? A primeira ideia, tudo é permitido. O versículo 12. Tá certo? Do resumão. Aquela igreja não tinha limites. Vivia debaixo da doutrina do vale tudo. Amém? Você já viu o cristão que a cabeça dele vale tudo? Amém? Eu sou crente, eu sou livre, eu sou liberto. Tá? Eu sou liberto, mas não para praticar o pecado. Eu sou liberto do diabo, eu sou liberto do mundo, eu sou liberto do pecado. Amém? Eu sou livre, mas para servir a Deus. Eu sou livre e ao mesmo tempo sou escravo. Sou livre do diabo, troquei o Senhor da minha vida. O diabo não é mais Senhor da minha vida. Agora o Senhor da minha vida é Jesus. Amém? Eu troquei o controle da minha cabeça, o controle da minha vida. Antigamente quem controlava a minha vida era a força do pecado. Agora é a força do Espírito Santo. Agora é a força da graça. Amém? Tá? E eu troquei o sistema. Eu troquei agora a cultura. Agora eu não estou mais na cultura do mundo. Agora eu estou na cultura de Deus. Agora eu vivo nos limites da palavra de Deus. Debaixo das regras da palavra de Deus. Amém? Debaixo da doutrina da palavra de Deus. Tá? Então eu tenho agora limites. Nem tudo é permitido na minha vida agora. Amém? Por quê? Porque eu trabalho com Deus que colocou limites. Ele colocou limites lá no começo, quer ver só? Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Gênesis 2, 15 ao 17. Olha aqui como Deus trata a respeito dos limites. Ó, 15 ao 17. Ó. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e dele fazer plantações. Amém? E plantaram ali no jardim. Tá certo? E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Você é livre. Amém? Você é livre. Pode comer qualquer fruta, menos, mas tem restrição. Amém? Você é livre, mas tem restrição. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Amém? Aleluia. Tá? Qual é o limite? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você é livre. Pode comer de todas as árvores, os frutos de todas as árvores. Qual é o limite? Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Aleluia. Os limites são os nãos de Deus. Tá? Limite de velocidade na estrada. Está lá escrito, não ultrapasse 50 km por hora. Tem um radarzinho lá. Se você ultrapassa o limite de 50 km por hora, você terá uma consequência. Qual é a consequência? Uma multa te aguardando mais tarde. Amém? Você vai receber uma multinha à tua casa. Tá? Por quê? Porque você ultrapassou um limite. Amém? Existem os nãos
de Deus na vida. E a gente precisa identificá-lo, tá? Amém? A gente precisa aprender a identificar os sinais, os nãos de Deus na nossa vida. Amém? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, morre. Recebe a multa. Qual é a multa? Morte. Amém? Vai viver separado de Deus. Era a multa. Amém? Era a consequência. Se você ultrapassa o não de Deus, os nãos, você pode ter certeza, você vai sofrer os danos das consequências. Tá certo? Tá? Outra coisa aqui interessante que eu coloquei aqui, a respeito da segunda ideia. O alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Vamos entender uma coisa, tá? Você convive com dois corpos atualmente, tá certo? Um está embutido no outro. Primeiro corpo é o corpo físico. É esse corpo aí que você está vendo aí, ó. Esse aqui é o corpo físico, tá? Amém? O corpo físico. Esse corpo físico precisa de alimento, precisa de comer, precisa de arroz, de feijão, tá? Então, o alimento é para o estômago. No corpo físico, tem um aparelho, no aparelho digestivo, tem uma parte que chama-se estômago. Quando a gente come, a gente vai lá para o estômago, onde o alimento vai ser digerido. Amém? Onde o fígado vai, acho que é o fígado, que transforma em sangue e distribui, né? Manda para o coração e o coração distribui para o corpo. Tá? Quer dizer, todo um trabalho, né? O corpo tem todo um trabalho. Tá? Amém? Agora, o corpo físico vai herdar o reino de Deus? Não. O corpo físico não vai herdar o reino de Deus. Tá certo? Agora existe o segundo corpo. É o corpo espiritual. É o homem interior. Amém? É onde vive o espírito humano. Nesse espírito humano, quando você se converte, o Espírito Santo vem e habita nele. Tá? Onde está o espírito humano? Dentro do corpo físico. Por que o espírito humano, amém, que é o corpo espiritual, precisa do corpo físico? Porque é o meio que Deus deixou para ter contato com a terra. Por isso que o corpo foi feito da terra. Amém? Tá? Esse corpo físico não tem nada que ver com a eternidade. Porque ele foi feito para um propósito, habitar aqui na terra. Aleluia. Percebe? E dentro desse corpo físico, Deus colocou um corpo espiritual, que vai ser revelado, amém, após a morte. Aleluia. Todo mundo tem um corpo espiritual. O diferencial, aleluia, tá? É para onde vai. Quem tiver um corpo espiritual para habitar na glória, vai receber um corpo de glória. Esse corpo espiritual que está dentro de você, ele vai ser transformado num corpo espiritual em glória, cheio da glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Esse corpo, quando habita, ele habitando dentro de você, ele já tem a glória. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nele. E o Espírito Santo é a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? O corpo físico não vai herdar o reino de Deus. Automaticamente, tudo que você usa aqui para a terra não vai ser necessário para a eternidade. Tá? Aí eu pergunto, o alimento que você come, o feijão, o arroz e feijão, é para a terra ou é para a eternidade? Para a terra. Na eternidade não vai ter arroz e feijão. O sexo é para a terra ou é para a eternidade? Para a terra. Porque o sexo não é para a eternidade. Na eternidade não vai ter sexo. Nós seremos assexuados. Amém?
Tá? Aleluia. Então, amados, qual deve ser nossa postura com o nosso corpo físico? Sabendo que dentro desse corpo físico habita um corpo espiritual nascido de novo e habita o Espírito Santo. Amém? Tá? A estar completamente entregue, submisso ao Espírito Santo. Amém? Por isso, amados, tem que aprender o seguinte: certas aberturas que damos no corpo físico pode afetar nosso corpo espiritual. Olha o que Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo, amém? De tudo, tá? Esse tudo não vai afetar o corpo espiritual, tá? Mas o fruto do conhecimento do bem e do mal vai afetar o espiritual. Por quê? Porque existe uma regra, a regra do obedecer e desobedecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você estará quebrando um princípio, o princípio da obediência e o princípio da desobediência. Quando você quebra princípios, da palavra de Deus, amém? Você afeta a tua vida espiritual. Aleluia. Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você quebrou o princípio da obediência e desobediência. Amém? Então agora você vai arcar com as consequências. E a consequência é a morte. Afetou a vida espiritual de Adão e Eva. Eles se afastaram da glória de Deus. Tá? Então, toda abertura que nós damos no corpo físico pode afetar nosso corpo espiritual. Toda vez que eu quebro princípios da palavra de Deus, eu afeto o meu corpo espiritual. Automaticamente eu firo o coração e o sentimento de Deus. Tá? Outra coisa, Satanás usa toda a imundície da imoralidade para destruir nossa comunhão com Deus. Satanás sabe muito bem disso. Amém? Os crentes têm que saber discernir o que é da terra e o que é do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás sabe que quando quebramos princípio, se sujeitamos a ele. Saímos da mão de Deus e caímos na mão dele. Ele sabe disso. Por isso que ele vai nos tentar. Amém? Aleluia. A gente precisa conhecer os princípios. O princípio da sexualidade é um. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O corpo físico é morada do corpo espiritual. Quando falo corpo espiritual, Paulo chama de homem interior. É o espírito humano. Tá? Temos compromisso sim com o corpo físico, pois é nele que o Espírito Santo habita. Aleluia. É nele que o nosso corpo espiritual habita. Então eu tenho que zelar pelo meu corpo físico. Tá certo? Não posso permitir qualquer porcaria entrar no meu corpo físico. Não posso permitir que a imoralidade me domine a minha vida. Deu para entender? Vamos lá, pessoal. Tem 8 minutos aqui. No versículo 1 Coríntios 6, versículo 12, eu disse para vocês que tem 3 coisas interessantes que você precisa saber. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 12. A regra dos 3. Vamos lá. Você tem que aprender a regra dos 3. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode, sim. Pode, sim. Você pode fazer tudo o que você quiser. Comerás
de todos os frutos, amém, da árvore do jardim. Pode comer, pode fazer o que quiser com esses frutos, amém, aleluia, tá? O permitido como ser humano normal, tudo é permitido. Como ser humano normal, o cristão é livre para fazer o que quiser. Amém? Aleluia. Você é livre para fazer o que quiser. Você é livre até para pecar. Você só precisa entender que se você pecar, você sofre consequência. Se você quebrar princípios, você vai sofrer consequência. Se você comer um fruto proibido, você vai morrer. É só isso que você precisa saber. Mas que você pode comer o fruto proibido, você pode. Você tem liberdade para isso. Amém? Você pode tudo, tudo é permitido. Amém? Eu posso fazer tudo. Amém? Tudo o que eu quero. Você pode mesmo. Você é o dono da tua cabeça, não é? Oh, meu Pai do céu. Tá? Agora vem o segundo. Tá? O primeiro que você tem que entender é isso. Amém? Você é livre para tudo. Mas saiba que se você quebrar um princípio de Deus, você vai sofrer o dano. Tá certo? Mas nem tudo é bom para fazer. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa. Amém? Aleluia. Mas nem tudo é bom para fazer. Tem o mais aí, né? O mais eu chamo de o conveniente. O que é conveniente para o cristão? Amém? Como cristão, aleluia, o conveniente é obedecer a Deus. Aleluia. É o princípio da obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele fruto vai quebrar o meu princípio de obediência? Aquela prática, aquele comportamento vai quebrar o princípio da palavra de Deus? Hã? Se eu fizer sexo com tal pessoa, está dentro do meu casamento essa pessoa? Não, não é a minha esposa. Então eu estou quebrando o princípio. Por quê? Porque o sexo é dentro do casamento. Então eu estou comendo do fruto proibido. Qual é a consequência? Morte. Amém? Eu vou sofrer o dano do pecado, a morte. Aleluia. O cristão, ele sabe o que convém a ele. Por quê? Porque ele tem luz, ele foi iluminado. Amém? Ele sabe que ele tem princípios, tá? Ele sabe que vive debaixo dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Amém? Quando você nasceu de novo, você ganhou um novo entendimento, um novo pensamento. Você voltou lá para o princípio de tudo. Não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não posso desobedecer os princípios da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Tá? Então agora você sabe o que convém. E você sabe também o que não convém. Aleluia. Aqui, ó. Eu poderia dizer, posso qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Amém? Aleluia. Tá? Mas nem tudo é bom para você, mas nem tudo é conveniente, mas nem tudo me convém. Aleluia. O que é que me convém? Aquilo que está dentro da palavra de Deus. Porque agora eu vivo debaixo da palavra de Deus. Tá? Então eu vou repetir aqui os três. Primeiro, eu posso fazer tudo o que eu quero. Todos os frutos eu posso comer. Tá? Amém. Mas nem tudo é bom para você. Por quê? Tem um tipo de fruto que eu não posso comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal eu não posso comer. Aquilo não me convém. Tá? Amém? Aí diz assim, eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, inclusive até comendo aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá?
Mas eu sei que se eu comer aquele fruto, eu vou me escravizar, tá? Mas eu não vou deixar me escravizar, eu não quero. Eu decido não comer daquele fruto, porque eu não quero ser escravo. É uma decisão minha. Como cristão, eu tenho o poder de decisão. Aleluia. Eu decido não praticar aquilo. Eu decido não fazer aquilo. Aleluia. Então tenho permitido, o conveniente e tenho o autocontrole. O autocontrole, amém, é o freio, é o breque, é o não. Tá? Tá certo? O autocontrole é como alguém que é salvo, nascido de novo, e se submete ao Espírito Santo e decide aplicar o autodomínio, não permitindo ceder à tentação do pecado. Amém? Discerne o que é errado e não come o que é errado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem outra coisa. O estômago é um órgão do corpo humano e o alimento é o meio que Deus criou para sustentar o corpo. O corpo físico tem sua utilidade apenas para a terra. O corpo físico um dia perderá sua importância. Amém? Qual é o dia que o corpo físico vai perder sua importância? O dia que nós formos para a eternidade. O dia que ele vai ele vai ser abandonado, vai ser largado. É o dia da passagem para a eternidade. Amém? Tá? Mas hoje o corpo físico é apenas, tá? Cumpridor de um papel de importância. Se for entendido que ele é a morada do corpo espiritual, do Espírito, e automaticamente a habitação do Espírito Santo. Aleluia. O corpo físico, tá? Se ele entender que ele tem um papel de ser a morada do Espírito humano e do Espírito Santo, aleluia, ele vai saber a importância dele, tá? Aleluia. E ele automaticamente vai entender que dentro dele habita o Espírito humano e o Espírito Santo. E que ele tem que estar debaixo do controle dos dois, tá? E o corpo hoje é para quê, então? O corpo físico hoje é para servir ao Senhor, tá? Ser entregue ao Senhor como sacrifício, tá? Ser protegido do pecado, tá? Ser usado para a glória de Deus. Aleluia e glória a Deus. É para isso que serve o corpo hoje. Vou repetir. O corpo físico hoje serve para servir ao Senhor, expressar no seu corpo, expressar em si. Amém? Tá? Tudo de bom que existe na natureza de Deus. Tudo de bom dentro dos princípios da palavra de Deus. O corpo é para expressar a vontade de Deus, tá? O corpo é para ser entregue ao Senhor como sacrifício. O corpo é para ser protegido do pecado. E o corpo é para ser usado para a glória de Deus. Deus abençoe, irmãos. Hoje fluiu, amém? Hoje eu estava mais concentrado, fluiu. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Encerramos o capítulo 6 de 1 a Coríntios. Ufa, amém? Que capítulo difícil. Confesso que ele me espremeu muito, foi muito difícil. Mas, enfim, terminamos. Deus abençoe, que Jesus guarde a vida de vocês, proteja a vida de vocês. Lembre-se, você pode comer de todos os frutos do jardim, mas existe um tipo de fruto que você não pode comer. E ali está estabelecido o princípio da obediência. Não quebre o princípio da obediência. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diz amém. 1, 2, 3.
Vitória, vitória, vitória. Amém. Deus abençoe todos vocês. Esse vídeo ficou grande, hein? Eu vou ter que dividir em 2 para colocar lá no YouTube. Tchau, pessoal!